Oi, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro. Vou estar fazendo aqui mais um dia do nosso propósito de 21 dias com São Miguel Arcanjo. Hoje nós estamos no 17º dia. Com muita gratidão, com muito amor, a devoção a São Miguel Arcanjo, que eu estou aqui mais um dia, muito agradecida também por tudo o que ele me dá, né? E estar aqui desenvolvendo essa devoção de forma pública para mim, é mínimo, é o mínimo assim que eu posso fazer diante de toda a proteção que ele me concede, toda a guiança. É isso. Sou muito grata, de verdade. E espero de verdade que, se você tem assistido aqui, eu espero que São Miguel faça diferença na sua vida, aquilo que você tem colocado aqui, né, pedindo a intercessão, a proteção, que é algo cada dia mais necessário, sempre foi, né? Mas a violência cada vez maior, né, nas ruas e também dentro de casa, né? É muito preocupante o que a gente vê nos noticiários e, né, pedindo a São Miguel que possa olhar pelas pessoas que nesse momento estão no estado de vulnerabilidade, né? É isso. Vou iniciar aqui nosso 17º dia, colocando, né, as nossas intenções. A oração do exorcismo de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio, contra as maldades exaladas do demônio, ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Gratidão, meu amado São Miguel. Estou aqui com o tarô de arcanos maiores e alguns portais. Gosto muito desse tarô. E para as leituras objetivas ele tem atendido bem. Vamos lá. Por favor, qual a mensagem? O que essa pessoa precisa ouvir nesse momento? Pode ser que essa mensagem ressoe ou não. Pode ser que seja também uma leitura espelhada para alguém que você esteja lidando, tá? Tenha discernimento. E é isso, vamos lá. Qual a mensagem? O sol invertido, portal da inspiração. Aqui eu tenho uma pessoa desmotivada, sem energia, momento de solitude. O eremita. Está lidando com uma questão social. O hierofante também pode me falar sobre um casamento, a lua, uma situação ilusiva. Os enamorados pode ter a ver aí com questões relacionadas a sentimental aí, romance. Eremita, por favor, qual que é a energia do eremita? Portal da vida. Eu tô sentindo um clima aqui de tristeza, de angústia, tá? Toma cuidado com isso. A torre invertida. Tem uma intervenção divina na sua vida, mas existe uma resistência. Pode ser que você resista. A torre. O que a gente está falando? A torre. Perca da fé. Meu Deus, que vibe é essa? Ai, vamos lá. Portal da esperança, a temperança e portal da fé em cima da torre. Aqui tem uma pessoa que perdeu a esperança aí, perdeu, tá assim, ó, tá sem motivação, tá sem energia, sabe? Parece que o espiritual tem tentado te mostrar algo, tipo assim, você precisa ir, você precisa caminhar, porque eu tenho o portal da vida. E fala dessa coisa de fluidez, fluxo. Tô olhando aqui o cachorro do vizinho, tá latindo, mas olha só, muito triste isso aqui. Eu acho que você queria alguma coisa, mas por algum motivo você perde a esperança. Tem a ver com um desejo seu isso aqui. Mas aqui eles estão te pedindo para voltar para si. Tem uma coisa que você precisa se acalmar, sabe? A torre invertida, eu vou tirar o tarô completo para me entender melhor. O que está falando aqui? A torre invertida. A torre invertida. Nossa, vamos lá. Pode ter a ver aqui sim com um relacionamento, tem o Papa invertido, me fala de casamento até, mas aqui é um fim, né?
Seis de espadas, pode ser que você queira sair desse ambiente, seja o seu desejo. Porque seis de espadas, ele pode falar até de uma mudança de casa, é uma mudança de localidade, sabe? Acho que não tem a ver aqui com o âmbito familiar em si, aqui tem mais a ver com, pode ser um relacionamento. Clarifica o Papa, porque o Papa já estava no fundo do deck, sabe? Aqui você quer ser independente, e eu tenho nove de ouros invertido, que fala até da solteirice, essa coisa da independência, da autossuficiência, mas por algum motivo você fica presa ou preso nessa história e tem o oito de espadas invertido. Acho que não existe confusão mental aqui. Rei de ouros invertido. Pode ter a ver com dinheiro aqui. Perca de dinheiro, perca financeira, né? Se for um fim de um casamento, pode ter a ver com perca financeira. E infelizmente, né, o que eu sempre falo, não é normal, a gente não é legal a gente normalizar isso, né? Não poderia ser normal isso, mas infelizmente o dinheiro mexe bastante com o nosso psicológico. Aqui eu tenho uma pessoa sem energia. Tem uma justiça no fundo do deck, tem a força invertida, a roda da fortuna, que eu quero uma mudança, eu quero, sabe? O louco, início de uma nova jornada, o louco ele vai para recomeçar do zero, né? Então aqui tá muito forte para ser um fim de um casamento. Aqui tem uma pessoa no eremita, e esse eremita eu tô sentindo ele mal aspectado. Por quê? Porque existe uma sabedoria interna que você precisaria ter nesse momento, que a espiritualidade julga que realmente é um momento difícil que você está passando. Pode ter a ver com perca financeira. Se for casamento, é muito forte para ser perca financeira mesmo. E é isso que te estagna. Aqui é uma intervenção divina. Eu acho que a intervenção divina está muito ligado à sua mente. Por quê? Porque aqui eu tenho oito de espadas. Então aqui é uma intervenção divina para você se libertar de um padrão mental. Só que a mente é uma coisa, o externo é outra. Então, quando você se depara com essa realidade, existe uma questão que você se aprisiona, que te faz perder energia, e aqui está muito ligado a financeiro. Muito ligado a financeiro. Eu tenho o papo invertido junto com a justiça. Me fala muito forte sobre essa questão burocrática, né? Esperando o avião, helicóptero, sei lá o que que é. Eu estou sentindo uma energia de dispersão. É como se você. É interessante porque você já caminhou bastante aqui, oito de espadas invertido, né? Houve uma libertação mental. Só que ainda aqui eu estou vendo uma pessoa, sabe aquela ansiedade que não te deixa discernir? Aconselhamento para essa pessoa. O que que essa pessoa precisa nesse momento? Eu acho que assim, está muito forte para ser uma coisa assim. Você vai ter que buscar essa energia dentro de você, não fora. Porque você já é clarificado sobre uma situação externa. Aqui você precisa buscar essa energia dentro de você. Mas eu sinto que você está passando também por um processo de cura, tá? Geralmente o processo de cura ele é doloroso mesmo. Só que existe um alerta, porque não é porque eu estou no processo de cura que eu vou me martirizar, né, também. Tem isso, eu tenho que tentar manter ali um equilíbrio, que é a temperança, para voltar, porque uma hora eu vou ter que voltar para minha vida, né? Independente do que seja. Eu tenho seis de espadas, é a sua vontade. Seis de espadas é desbravar de verdade. Olha, na imagem do seis de espadas, aqui eu tenho uma mulher com um bebê num barquinho, e ela não tem muito, tá? Não sei se dá pra ver. Ela não tem muito consigo. Ela tem uma arma nas mãos, é como se fosse um enfrentamento. Aqui esse símbolo, né, da mulher que foge, sabe o que que me passa? Aquela sensação assim da pessoa da mulher que estava encarcerada em casa com o suposto marido, né, que era uma pessoa que fazia mal a ela e ali essa imagem passa essa energia assim de uma pessoa fugindo, né? Mas no significado da carta existe um idealismo, sabe, por trás disso. Por que não também, né? Nesse caso, por exemplo, se fosse um caso de uma mulher fugindo de casa, cansou daquela vida, né? Não estava legal e por algum motivo ela se diz num ato assim de bravura. E eu tinha uma carta aqui do fundo do deck que me falava sobre isso, essa coisa do enfrentar.
Ela vai, mas aqui dá para ver que ela vai assim, na escassez. Se para você ter muito seria o ideal, o essencial para você sair dessa situação, pode ser que isso seja uma mensagem para você. Porque eu tenho um rei de ouros invertido aqui, você acha que você perde muito por seguir a vontade do seu coração. E aí, o que que acontece aqui? E aqui não é só uma vontade do coração, é uma vontade da alma, do corpo, da alma, de tudo, da mente. Aqui tá. Assim, é a absoluta certeza que você já não quer mais ficar nesse contexto por algum motivo, né? Mas pode ser que aqui você precisa curar essa questão da matéria, né? Porque parece que você não confia muito na sua capacidade. E assim, me veio aqui agora assim, uma angústia muito grande. Cavaleiro de Ouros. Aqui você vai caminhar, sabe? Você vai caminhar, mas com consciência. Então, se você está estagnado, procure algo que você possa fazer no hoje. Pode ser que não seja aquilo que você quer. Tipo assim, eu quero já me mudar amanhã. Não. Pode ser que não seja a resolução disso, né? Mas procure fazer pequenas coisas que vão te levar para esse futuro, tá? Porque eu tenho um cavaleiro de ouros aqui no fundo do deck. Pode ser uma solução. E estava junto com o Eremita, que também fala dessa coisa da sabedoria. Então, tem tudo a ver. Eremita, o cavaleiro de ouros, tem tudo a ver. Caiu sozinho aqui, deixa eu ver. A Imperatriz, As de ouros invertido, 8 de ouros invertido, 8 de copas, o enforcado. Vendo uma situação por um novo ângulo e dando as costas. Aqui pode ter a ver com uma revelação. Aqui tem perca material mesmo, tá? Eu tenho uma imperatriz aqui. Não sei se eu tô falando com uma mulher mesmo, aquele exemplo de 6 de espadas, ou se você está lidando com uma mulher. Mas, tá, vamos lá. Clarifica para mim a torre, mais uma vez, mais uma carta para a torre. É porque aqui, eu acho que é você mesmo que tá nessa coisa aqui da torre, sabe por quê? Porque o que que acontece? Lidar com tudo isso por você é muito difícil. E pode ser que tenha a ver com essa questão material, financeira. Por algum motivo, essa questão financeira pega muito numa ferida sua aí do passado, talvez alguma situação que você passou. Porque, gente, é muito fácil, né? A gente via aqui falar, ai, desapegue da matéria, né? O ideal é a gente fala que o que as cartas pedem, mas também tem que ter um equilíbrio. Mas a gente entende que, dependendo do seu histórico de vida, o que você tenha passado na vida, por exemplo, uma pessoa que passou fome, vamos falar, uma pessoa que passou fome já na vida, passou por uma situação muito difícil por falta de dinheiro. Quando essa pessoa consegue construir algo, né? Vou tentar exemplificar o que está acontecendo aqui. Essa pessoa consegue construir algo. E nisso ela se casa, e pode ser comunhão de bens ali, né? Então, depois de muito esforço, ela constrói algo e, infelizmente, ali o casamento não dá certo. Ali ela se martiriza para continuar, porque tem muita coisa em jogo que vale para mim. Ali é questão material que vale. E aí, porque foi algo que eu construí com muito esforço. E eu sei o que é ficar sem dinheiro. E aí, então, para essa pessoa sair, né, decidir sair, a gente sabendo tanto que é burocrático, uma finalização de um casamento, para essas pessoas sair, tendo todo esse histórico, esse trauma, porque ali ela gerou um trauma, né? A falta de comida, né? Eu estou exemplificando. A falta de comida é um trauma muito grave. Então, uma pessoa que vai para o mundo, consegue se desenvolver, ela precisa ali, no mínimo, de uma terapia intensiva para curar essa escassez. Porque todas as vezes que ela se vê perdendo dinheiro, que ela se vê perdendo dinheiro, ela vai entrar ali numa áurea terrível. E vai ser muito difícil para ela. E aí ela vai acabar se apegando muito àquilo e se submetendo a coisas bem complicadas. Por quê? Aqui, com o fim dessa torre, com essa torre, porque quando eu peço para clarificar a torre, sai a torre. A torre que ela está invertida, me dizendo que você resiste a essa intervenção divina, que me fala muito de uma finalização.
Só que aqui, ó, essa torre ela aconteceu, a gente já sabe. Só que agora você tá aqui, ó, o guerreiro abatido, o guerreiro cansado. Não sei mais o que que eu vou fazer. Então aqui eles pedem que você se inspire agora, busque inspiração em algo para você continuar, para você caminhar naquilo que você quer, entende? Porque você é capaz de se refazer nessa história. Cinco de espadas invertido. Aqui é pacificação. Aqui não tem vencedor nessa história. Não tem vencedor. Aqui também é deixar o ego de lado. Pode ser que esse seu apego material tenha a ver com o seu ego também. Tá? Porque a sua razão te pede para não ficar nesse para não sair desse contexto, né? Ou pode ser que pediu por muito tempo, te impediu de dar os passos que você queria. Essa era a razão, né? Valete de ouros com a lua. Aqui é ilusivo. É ilusivo. Ficar nessa de se eu ficar aqui, eu ganho. Só que não. É o que eu tô sentindo, tá? Aqui tem uma coisa de construção. Eu sinto que é muito você, tá? Você vai conseguir construir. Se você sai dessa situação com uma situação financeira complicada, né? Aqui eles me dizem que você vai conseguir construir. Isso aí. Quando você diz, olha, saiu 6 de paus sobre 5 de espadas. Quando você consegue sair do ego de quando eu tenho, eu sou, sabe? Porque não que você esteja errado, porque infelizmente a gente é escravo do capitalismo. É escravo do capitalismo. Hipócrita é quem diz que não precisa do dinheiro para ser feliz. Porque, infelizmente, quando. É claro que a gente não pode deixar as coisas subir para a cabeça. E a Bíblia recrimina, né? Eu sempre me lembro disso. Que a Bíblia, ela recrimina os excessos. Então, tudo em excesso não me convém, me faz mal. Tudo em excesso, tudo. E aí, então, aqui eles me dizem que quando você desapega desse ego, de achar que quando eu tenho, eu sou, você já é. Então, se você foi capaz de construir algo e por algum motivo você perde, você tem potencial sim para construir algo maior, porque eu tenho muitas cartas de ouros aqui, são construções. Só que você tem que entender que a vida são passos, um passo de cada vez. Tem muita ansiedade aqui, mas tem um 6 de paus. Você consegue conquistar. Aqui tem a carta da conquista. 6 de paus também está muito ligado a sucesso. Algo que você consegue fazer aí depois. Acho que você já almeja isso para sua vida, para sua carreira, sabe? No âmbito profissional aqui, tem algo que você conquista e com sucesso. Você será reconhecido por isso, tá? Por quê? Porque ficar nesse. Quando você fica no ego, eu preciso ficar aqui porque aí aqui eu tenho dinheiro, você cai no 10 de paus. Isso é uma ilusão. Aqui no 10 de paus você se sobrecarrega, porque tem alguma coisa aqui nessa história que pra você já não dá mais, tá? E aqui não tem carta nenhuma me falando de romantismo, sabe? Nem me fala que não tem. Aqui eu tenho certeza. Aqui a única coisa que te prende nessa situação e tá muito forte para ser um casamento é a questão material, é a questão financeira, tá? Então, aqui é um fardo que você carrega e é ilusivo você achar que você precisa carregar isso nas costas, tá? Aconselhamento. Um aconselhamento, por favor. Mantenha o otimismo mesmo em tempos desafiadores. Gratidão. Infelizmente, essa carta, o nome dessa carta é Caminho Bloqueado. Mas eu gosto sempre de mostrar essa imagem, porque aqui é um caminho, existe uma árvore caída sobre esse caminho. Isso não quer dizer que isso você não vai conseguir passar, né? Aqui eles estão te falando, mantenha o otimismo. No fundo desse caminho tem um sol. O sol fala de otimismo, o sol fala de positividade. Na sua leitura, a primeira carta que cai é o sol invertido, me falando da sua negatividade diante dessa situação que está bloqueada por algum motivo, né?
Mas mantenha o otimismo, porque aqui é uma árvore, é algo que dá para resolver. Dá para resolver isso, entende? É o que eles te falam, dá para resolver. E também tente pacificar, tente se acalmar, mas mantenha a esperança, mantenha a positividade, porque se você ficar nessa áurea negativa, mas também eu sinto que vai ter alguma coisa aí no fluxo da vida que vai te ajudar também, tá? Que vai te ajudar. É isso. Vou colocar agora a oração dos 21 dias. Se essa leitura for para você, coloque essa situação para São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo possa limpar toda e qualquer energia que te bloqueia nessa situação, ok? É isso. Até amanhã. Coloque agora a sua intenção sobre esses 21 dias. Faça seu instante de silêncio e, quando estiver pronto, acompanhe comigo a oração. Oração dos 21 dias de Arcanjo Miguel. Amado Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro da luz e defensor das almas, eu me coloco agora sob tua proteção. Corta com tua espada de luz toda energia negativa, toda inveja, toda perseguição espiritual, toda seta enviada contra mim, toda obra contrária aos meus caminhos. Liberta-me de laços kármicos, de pactos inconscientes, de energias herdadas que não pertencem ao meu destino. Sela meu corpo, minha mente e meu espírito com teu manto azul de proteção. Que nenhuma força contrária prevaleça e que apenas a vontade divina se manifeste. Amém. Gratidão pela sua presença aqui comigo e desejo que São Miguel Arcanjo possa te abençoar na sua jornada. Até o próximo vídeo.